te guardando, sempre será Deus, te livrando até da morte, nunca foi sorte. Sempre foi Deus, no controle, no comando, sempre foi Deus, protegendo, te guardando, sempre será Deus, te livrando até da morte, porque Ele está. Gênesis capítulo 34, o versículo 16 em diante. Só então lhe daremos as nossas filhas e poderemos casar-nos com as suas. Nós nos estabeleceremos entre vocês e seremos um só povo. Mas se vocês não aceitarem circuncidar-se, tomaremos nossa irmã e partiremos. A proposta deles pareceu boa a Hamor e o seu filho Siquém. O jovem, que era mais respeitado de todos da casa de seu pai, não demorou em cumprir o que pediram, porque realmente gostava da filha de Jacó. Assim, Hamor e seu filho Siquém redigiram-se à porta da cidade para conversar com os seus concidadãos e disseram: esses homens são de paz, permitam que eles habitem em nossa terra e façam um comércio entre nós. A terra tem bastante lugar para eles. Podemos casar com as suas filhas e eles com as nossas, mas eles só consentirão em viver conosco como um só povo, sob a condição de que todos os nossos homens sejam circuncidados, como eles. Lembre-se de que os seus rebanhos e os seus bens e todos os seus outros animais passarão a ser nossos. Aceitemos então a condição que eles se estabeleceram em nosso meio. Todos os que saíram para reunir-se à porta da cidade concordaram com Hamor e com o seu filho Siquém. E todos os homens e meninos da cidade foram circuncidados. 3 dias depois, quando ainda sofriam dores, 2 filhos de Jacó e Simeão, Levi, irmãos de Diná, pegaram suas espadas e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Mataram ao fio da espada Hamor e seu filho Siquém. Tiraram Diná da casa de Siquém e partiram. Vieram então os outros filhos de Jacó e passaram pelos corpos, saquearam a cidade de onde sua irmã tinha sido desonrada. Apoderaram-se das ovelhas, dos bois, dos jumentos e de tudo o que haviam na cidade e no campo. Levaram as mulheres e as crianças e saquearam todos os bens, tudo o que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me puseram em grandes apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e dos fariseus, habitantes desta terra. Somos poucos, e se eles ajuntarem suas forças e nos atacarem, eu e minha família seremos destruídos. Mas eles responderam: está certo ele tratar nossa irmã como uma prostituta? Gênesis capítulo 35. O retorno de Jacó a Betel. Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem-se de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar a Deus, que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó enterrou ao pé da grande árvore, próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos que com ele estavam chegaram à Luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar construiu um altar que lhe deu o nome de El Betel,
porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia de seu irmão. Débora, a ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso foi chamado Alon-Bacuth. Depois que Jacó retornou de Padã-Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação, uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão, a Isaque, dou a você, e também aos seus futuros descendentes darei esta terra. A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara e derramou sobre ela uma oferta de bebidas e ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. A morte de Isaque e de Raquel. Eles partiram de Betel e, quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar luz com grande dificuldade. E, enquanto sofria muito tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna e até o dia de hoje aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Israel partiu novamente e armou acampamento adiante de Migdal-Eder. Na época em que Israel vivia naquela região, Ruben deitou-se com Bila e concubina de seu pai. Israel ficou sabendo disso. Jacó teve 12 filhos. Esses foram os filhos com Lia. Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Esses foram seus filhos com Raquel, José e Benjamim. Esses foram seus filhos com Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. Esses foram seus filhos de Zilpa, serva de Lia, Gade e Aser. Foram estes os filhos de Jacó, nascidos em Padã-Arã. Depois Jacó foi visitar seu pai Isaque em Manre, perto de Quiriate-Arba, que é Hebrom, onde Abraão e Isaque tinham morado. Isaque viveu 180 anos, morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados, e seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram.